Vamos lá, gente, começar a parte de resistência dos solos, tá? Então, a gente viu toda a parte de caracterização, a parte de compressibilidade, né? A parte de acréscimo de tensão devido a peso própria, a carregamento externo. E agora a gente vai avaliar a resistência do solo, ok? Então, aqui a gente tem a definição de resistência do solo, né? Que é a tensão cisalhante que ocorre no plano da ruptura, no instante da ruptura, não é? Isso é extremamente fundamental. Essa ruptura pode se dar tanto numa fundação como numa encosta. Os casos mais comuns que a gente vê mais visíveis são de encostas, que são que rompem, a gente vê o processo de deslizamento, ok? Então, aqui é só uma imagem de deslizamento do encosta, que é outra encosta também. Esse aqui a gente está só mostrando a zona de cisalhamento, né? A zona fraca, que a gente chama, e a superfície de ruptura sendo formada. Então, a resistência ao cisalhamento é justamente a tensão cisalhante que ocorre neste plano aqui no instante da ruptura. Ou seja, a partir daquele valor, a gente vai ter o processo de ruptura daquele solo. No caso da mecânica dos solos, a gente tem duas componentes que envolvem, tá? A resistência ao cisalhamento, o atrito e a coesão. O atrito a gente pode fazer analogia simples do que você já vê, já devem ter visto em física, né? E aqui a gente sabe que o atrito ele é função de quê? Não é? O atrito ele é função justamente daqui das duas... Peguei a canetinha errada, tá aqui. Tá aqui, a gente tem um atrito, né? Se a gente tiver, por exemplo, aqui um corpo, ele tem um peso próprio, que gera essa tensão normal aqui, e a gente tem aqui a tensão, tá? Que é perpendicular, essa tensão cisalhante, que empurra o corpo, ok? Então, a gente pode pensar que se eu inclinar essa tensão normal até um determinado ângulo φ, ela vai fazer o quê? Com que esse meu corpo comece a andar. A gente vai começar a vencer o atrito que existe entre o corpo e a superfície, ok? Então, essa tensão aqui, para que isso ocorra, para que haja eminência, né, vai ter que ser essa resultante aqui perpendicular, ou desculpa, horizontal, e vai ser igual a essa componente N vezes Φ, vezes a tangente de Φ, que a gente chamou de F, que é o ângulo de atrito, ou o ângulo de atrito aqui do meu solo, o ângulo de atrito interno entre esses materiais, ok? Então, tem duas formas, a gente vai pegando esse N e vai inclinando, de forma que a gente descubra que ângulo é esse, não é? Ou também, a outra opção é a gente inclinar a superfície também desse ângulo φ, ok? Para representar essa condição de iminência, de começar esse processo de deslizamento, que no solo implica em cisalhamento, tá? A gente pode representar aqui, ó, essa função, essa tensão normal em função dessa tensão aqui cisalhante, né? Através dessa reta aqui com inclinação de φ, ok? Para solos, a gente representa então que a tensão cisalhante, que é essa aqui, vai ser igual a essa tensão normal aqui, vezes a tangente de φ. Isso aqui é só reescrevendo para solos, tá? Onde T vai ser a tensão cisalhante, o N, que é a tensão normal, a gente chama de sigma, e o F vai ser a tangente de φ, ok? A outra parcela, né, é a coesão, ela é muito comum, enquanto aqui a gente tem o ângulo de atrito funcionando para os solos, a gente vê com muita ênfase nas areias, a gente tem também a coesão, tá, que ela é restrita, tá, a solos argilosos. Por quê? Porque para a gente ter a coesão, a gente tem que ter a atração entre partículas, tá? São partículas carregadas eletricamente e que conseguem e que mantêm essa camada de água na superfície, essa água adissolvida. Então, a gente não tem aquele atrito grão a grão apenas, a gente tem aqui forças que são exercidas através dessa águazinha aqui que fica adissolvida, que a gente diz, que a gente chama de coesão. Tá? Então, aqui é só mostrando a areia, né, que são os grãos de quartzo, a gente tem esse atrito mesmo, essa força mecânica, e aqui a gente tem forças químicas regendo. Então, coesão, a gente está falando de forças químicas, de atração, né, entre as partículas do solo,
E aqui, quando a gente fala em atrito, a gente está falando nesse atrito físico, mecânico mesmo, que é como eu mostrei no slide anterior, tá? Para dizer que um solo rompeu ou que ele está prestes a romper, a gente tem os critérios de ruptura, tá? Então, assim, os critérios que mais satisfazem a gente em mecânica dos solos são os critérios de Mohr e Coulomb, tá? Então, que critérios de ruptura são esses, né? Para que eles servem? Servem para me dizer se o material está na iminência de romper ou não, até onde eu posso carregar, até que tensão eu posso aplicar nesse meu material, ele pode ser submetido de forma que ele não rompa, que eu não tenha um processo de ruptura, tá? Então, o que a gente mais utiliza são os critérios de Mohr e Coulomb, eu vou apresentar aqui separadamente, né? O de Coulomb, ele diz o seguinte, que não há ruptura se a tensão de cisalhamento não ultrapassar um valor dado pela coesão mais aquela tensão cisalhante que a gente viu, mais aquele T, né? Mais aquele atrito. Onde esse F aqui é justamente a tangente de φ, tá? Então, se não ultrapassar essa equação aqui, tá? Então, se você pegar aqui, ó, tô aqui com a minha tensão cisalhante, tenho aqui a minha tensão normal. Isso aqui, ó, é uma equação, né? Isso aqui tem o C, aqui eu tenho o F, então esse C aqui vai ser, na minha equação vai ser esse aqui. Esse meu F vai ser esse aqui, né? Aqui eu tenho que vai ser a tangente, aqui vai ser φ, esse ângulo. E aqui vai ser a equação dessa reta. Então, se não ultrapassar isso aqui, tranquilo, não vou ter ruptura. Esse aqui é o meu limite, digamos assim, ok? Esse é o critério de Coulomb, tá? O critério de Mohr, ele diz o seguinte, que não, ele já fala em relação ao círculo de Mohr, que a gente já viu. Não há ruptura enquanto o círculo representativo do estado de tensão daquele meu material, ele tiver de interior de uma curva ou reta, a gente vai simplificar para uma reta, vocês vão ver, que é a envoltória dos círculos relativos a estados de ruptura observados experimentalmente para o material. Deixa eu colocar isso aqui em desenho para vocês entenderem melhor. Tá? Aqui na letra A, eu tenho esse critério que eu falei para vocês, que é o de Coulomb, que é essa equação, ó. Aqui vai ser esse parâmetrozinho Z, aqui esse F, que é a tangente de φ, aqui é o ângulo φ, ok? Então, a gente tem essa reta aqui que é representada por essa equação, ok? Aqui é a tensão cisalhante. Então, esse é o critério de Coulomb. O critério de Mohr, ele já faz referência ao quê? Aos círculos de Mohr. Ele fala dos estados de tensões que são observadas a ruptura desse material em laboratório. Então, eu fiz vários experimentos e vi quais as condições o meu material era levado à ruptura. Então, eu coloco esse círculo de Mohr, o meu material foi levado à ruptura, desenho o estado de tensão que foi feito em laboratório e traço, ok? Normalmente, para boa parte dos solos, essa envoltória acaba ficando um pouco curva, mas a gente simplifica e faz uma reta. Então, os critérios ficam muito próximos de Mohr e de Coulomb. Por isso que a gente chama de critério Mohr-Coulomb, tá? Aqui, ó, só representando o critério de Mohr-Coulomb, essas relações aqui de alfa, a gente fez tudo isso, né? Quando a gente estudou polo, o círculo de Mohr. Então, tá aqui. Esse é φ, é um ângulo de atrito. Se vocês observarem, tá passando pela origem, não tem coesão, então a gente tá falando do areia. Tenho aqui o meu círculo de Mohr, ok? E tenho aqui a minha envoltória de resistência. Ups. Ok? Aqui são as formas, eu vou mostrar para vocês apresentar como a gente determina esses parâmetros de resistência. Como é que eu vou começar? Como se inicia o processo de análise de estabilidade de uma encosta? Você primeiro tem que obter os parâmetros de resistência desse material, para depois você fazer um projeto de forma que atenda às características daquele material, ok? Então, o ensaio mais simples que a gente tem para determinar os parâmetros de resistência no laboratório é o ensaio de cisalhamento direto, tá? O ensaio de cisalhamento direto, ele consiste numa prensa bipartida, tá? A gente tem aqui esse recipiente, então a gente vai moldar o solo, vai colocar ele dentro desse recipiente, pedra porosa no topo, pedra porosa na base. Então, o que é que eu faço no início? Eu coloco esse material submerso, acrescento uma carga normal N, que eu vou saber,
Vou lá especificar, por exemplo, essa carga N vai me dar no início do ensaio uma tensão equivalente a 100 kPa. Então, estou aplicando 100 kPa, espero o material adensar para aquela tensão e em seguida eu vou cisalhar, tá? Lento o suficiente para ter certeza que a água vai estar saindo dos vazios e eu vou estar trabalhando com tensão efetiva, tá? Então, eu aplico aqui uma carga, tá? Uma tensão cisalhante aqui e vou começar a fazer com que, vou impor, né, a ruptura do meu material nesse plano aqui. Então, inicialmente, isso aqui tá reto, tá? No início do ensaio, isso aqui tá alinhado, essa parte aqui, tá tudo alinhado, tá? Depois eu aplico essa tensão e a gente começa a impor esse plano de ruptura aqui, tá? Enquanto isso tá acontecendo, eu estou medindo que força é essa que eu tô aplicando aqui, ok? E vou recalculando a área, porque a área de contato, ela vai alterando ao longo do ensaio, né? Ó, se vocês olharem a área de contato nesse desenho aqui, agora é essa aqui. Esse pedacinho já não conta, esse pedacinho já não conta, porque na área de contato também eu vou fazendo essa correção, tá? Então, aqui, eu vou ter, ao longo do ensaio, eu vou estar medindo, isso aqui é tudo medido, tá? Eu vou medindo essa tensão aqui, meço o deslocamento, eu imponho uma velocidade de deslocamento e vou medindo, e olho também se tem variação de altura do meu corpo de prova ao longo do ensaio. Então, em um gráfico, eu tenho essa tensão cisalhante, eu vejo quanto eu estou aplicando aqui, vou dividindo pela área da tensão, que a tensão está sendo aplicada naquele momento. Então, aqui, ó. E em outro gráfico, variação dessa altura aqui, variação da altura versus o deslocamento, também eu tenho esse outro gráfico. Então, como é que funciona normalmente? A gente aplica uma carga, vai aplicando, vai aumentando, a gente vai empurrando até a ruptura, né? Essa parte superior da minha caixa de cisalhamento, atingir a ruptura, essa resistência tende a diminuir e atingir um patamar que a gente chama de resistência residual. Tem um pico e tem a residual, ok? Isso aqui eu não falei, mas é mostrando como a gente molda a amostra deformada. Pega o bloco que é coletado no campo, uso um anel metálico, vocês estão vendo aqui prateado, ó. Moldo esse corpo de prova de forma cuidadosa e coloco esse corpo de prova aqui. A gente normalmente tem aqui uma ferramenta que a gente tira essa amostra certinha, a gente empurra ela direto aqui nessa caixa de cisalhamento. Aqui já é mostrando o final do cisalhamento, ó. A amostra foi empurrada nesse sentido aqui e após a ruptura ela ficou com essa cara, com essas características aqui, ok? Então é isso, resumindo, ensaio de cisalhamento, impõe uma tensão horizontal, impõe um plano, que é uma desvantagem, porque o plano mais frágil de um solo pode não ser esse. Então essa é uma grande desvantagem do ensaio de cisalhamento direto, tá? E eu obtenho esse gráfico, tensão versus deslocamento horizontal, deslocamento vertical versus deslocamento horizontal. Aqui a gente tem ensaio triaxial, tá? Esse ensaio é um ensaio um pouco mais complexo, mas também um ensaio mais completo, ok? Então, quando a gente quer moldar uma amostra indeformada, para saber a resistência do solo do jeitinho que está lá no campo, o que é que eu tenho que fazer? Pego um bloco, levo para o laboratório, uso esse pedestal, ele é todo projetado para que a gente obtenha amostras cilíndricas nas proporções corretas, tá? Para fazer o ensaio, para executar. Então, após moldar o corpo de prova, eu vou montar o meu ensaio, verifico se toda a tubulação do meu equipamento tá, de fato, saturado, está tudo certinho, tá? E sigo esse espaço. Eu vou falar sobre esse espaço de acordo com o que eu for mostrando aqui algumas imagens, tá? Aqui, ó. Então, aqui é o equipamento triaxial. A gente coloca o corpo de prova que a gente moldou. Ele fica totalmente isolado aqui através de uma membrana. Então, a gente aplica tensões aqui e impõe cargas aqui através dessa célula de carga vertical aqui. Vai aplicando carga e vai fazendo com que vai fazendo as leituras das tensões que estão sendo aplicadas para ver as condições de ruptura desse meu material para as condições que eu estou aplicando de tensão, tá? Então, para montar, voltando para a montagem, eu tenho aqui a minha amostra de solo, pedestal, tá? Aqui a gente tem uma pedra porosa, tem tubulação aqui interna que deixa passar água pela tubulação e através do corpo de prova.
Aqui no top cap, ou no cabeçote, a gente também tem aqui pedra porosa, né? Justamente para não carregar material para dentro do meu sistema. E aqui também tem tubulação, tá? Que serve para levar água, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz, coloca uma membrana impermeável, entre aspas, né? Mas praticamente impermeável. Essa membrana, esses O-rings aqui, o anéis de vedação, a gente coloca para que não entre água, justamente aqui na junção, né, no contato da membrana com a base. Então, a gente põe essa borracha, ela é bem justa, ok? Então, a amostra fica assim, montada. Então, a gente coloca essa amostra no pedestal, toda assim, já com a membrana, e enche essa câmara de água. Então, a gente aplica uma pressão de água, uma pressão nessa câmara, que vai passar para a água e dá água para o corpo de prova. Então, é essa tensão que a gente vai deixar o meu material confinado. Por exemplo, vou adensar meu material para uma tensão de 200 kPa. Então, eu aplico 200 kPa na câmara, espero o meu material adensar, depois eu venho aqui e aplico uma carga aqui nessa minha célula e vou vendo como ele vai reagir, ok? Isso aqui é um corpo de prova já rompido após o ensaio. E o que eu posso medir, né? Eu vou medindo essa tensão que eu tô aplicando, tá? Então, eu vou fazendo a leitura. Vou medindo a deformação vertical desse material, dessa minha amostra, tá? E se o meu ensaio, ele for com a drenagem fechada, eu vou ter geração de poro-pressão. Por quê? Porque eu tô aplicando uma carga e eu não tô deixando a água sair. Então, isso vai gerar excesso de poro-pressão. Então, eu também posso medir também essa poro-pressão, tá? Isso aqui são os tipos de ensaio. Aqui eu tenho o ensaio CID, CIU e UU. O que é o ensaio CID, né? É o ensaio que é adensado isotropicamente e drenado. Consolidado isotropicamente e drenado, ok? O que isso significa? Que eu montei meu ensaio, eu adenso ele para uma tensão e depois, na hora de cisalhar, abro todas as drenagens, tá? E vou aplicando a tensão, deixando a água fluir. O CIU, eu não deixo a água fluir. Eu fecho as drenagens e vou vendo. Por que essa diferença? Porque tem ensaios que eu faço com a drenagem aberta, tem ensaios que eu faço com a drenagem fechada. A gente utiliza um caso ou outro, dependendo da minha situação de campo. Em algumas etapas, por exemplo, da construção de uma barragem, eu quero saber o comportamento não drenado no meu solo. Então, eu faço ensaio CIU, que é não drenado. Em algumas situações, eu vou fazer um ensaio drenado nas encostas, material com permeabilidade mais elevada, a gente faz ensaio CID. Ensaio UU, ele é não adensado e não drenado. A gente faz normalmente em argila mole. Por quê? Porque aqui, quando eu aplico uma tensão confinante, eu estou querendo simular uma situação de campo. Uma argila mole, ela nunca recebeu nenhuma tensão, né? Ela tá lá, é um depósito argiloso e a gente quer saber a resistência dela lá no campo. Então, a gente não adensa e a gente não drena, porque o comportamento dela vai ser esse. Não adensado e não drenado no campo. Então, a gente faz um ensaio UU. Existem também alguns ensaios de campo que a gente pode fazer para estimar esse parâmetro UU, tá? Como ensaio de palheta, por exemplo, ok? Isso aqui é só mostrando, tá? Um resultado de ensaio, CU e CD. Aqui eu falo de coesão, aqui a gente tem um valor de C', sigma 1, ó. Aqui são ciclos de mol, aqui é feito um ensaio para uma determinada tensão confinante, depois outro ensaio para outra tensão confinante maior e depois para outra tensão confinante maior. E assim a gente faz essa envoltória, obter C' e filinha. Para a gente obter uma envoltória, a gente faz pelo menos 3 ensaios com diferentes tensões confinantes. Aí eu consigo obter 3 ciclos de mol e assim estimar essa minha envoltória de resistência, tanto para ensaio CU como para ensaio CD, ok? Aqui a gente tem um comportamento de uma areia fofa, vou deixar tudo aqui já escrito, mas vamos lá. Aqui nessa coluna, a gente vai ver o comportamento típico de areias fofas e areias compactas, tá? Aqui nesse caso, e depois materiais argilosos. Nessa coluna aqui, eu tenho areia fofa, tá? Comportamento típico de areia fofa. E aqui, de areia compacta, tá? O que a gente pode observar aqui? Se eu pego uma areia e ela está no estado fofo, para sigma 3, você já está confinada para uma tensão igual a 1, então o comportamento é esse aqui, tá? Então, ela vai apresentar esse comportamento. Se eu pego uma areia compacta e aplico essa tensão confinante, sigma 3 igual a 1,
ela vai ter esse comportamento. Ela vai subir, ela vai apresentar um pico de resistência e depois ela vai voltar e no final, para essa resistência residual, ela vai ficar semelhante à areia fofa, tá? Então, a grande diferença é que para uma mesma tensão confinante de uma areia, se ela estiver no estado fofo, ela não apresenta pico, tá? Quando ela está compacta, ela vai apresentar um pico na ruptura e depois essa resistência vai diminuir e chegar a um patamar semelhante ao da areia fofa com a mesma tensão confinante. Aqui para sigma 3 igual a 2, a mesma coisa, ó. Não apresenta pico no estado fofo, mas no estado compacto apresenta-se um pico e depois há uma tendência de chegar a um patamar igual ao da ruptura da areia fofa. Por que essa diferença de comportamento no gráfico tensão-deformação de uma areia fofa e uma areia compacta? Imaginem que na areia compacta, os grãos, o arranjo, ele é bem compacto, tá? Então, ele tá bem compacto. E quando a gente impõe aqui uma tensão, o que é que vai acontecer? Esses grãos, eles tendem a subir um em cima do outro e muitas vezes ter algum tipo de... É como se a gente empurrasse e tivesse a resistência por eles estarem muito juntos, tá? Então, a formação desse pico pode acontecer quebra de grãos e depois a queda da resistência, ok? Aqui, ó, a gente tem a deformação, enquanto na areia fofa, durante o processo de... Isso aqui é o que acontece, a gente adensou e está aplicando uma tensão e vendo como vai ser a ruptura, tá? Aqui é tensão cisalhante versus deformação. Aqui eu tenho a deformação volumétrica versus a deformação axial, tá? Então, o que é que eu observo, tá? Para areias fofas, a gente tem sempre esse comportamento de compressão, tá? Ele fica bem comprimido, o material vai diminuindo o volume ao longo do processo de cisalhamento. Já para areia compacta, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma redução inicial ali de um rearranjozinho de grãos no início do ensaio. Na ruptura, eu já estou trabalhando com o processo de expansão. Por quê? Porque eu vou ter esse processo aqui, ó. Os grãos, de forma bem simplificada, tá? Eles estão assim. Quando eu aplico aqui uma tensão, o que é que vai acontecer? Esse grão que estava encaixado, ele vai vir aqui e vai subir no grão seguinte. Entenderam? Eu apliquei a tensão e ele vai fazer subir. Isso vai fazer com que ocorra o processo de expansão da amostra, tá? Em termos de curva de resistência, obviamente o material fofo vai ter uma determinada curva de resistência, ok? Que a gente aqui, não tem coesão, a areia não tem coesão, não tem aquela atração entre partículas que a gente vê na argila. Então, isso, quando a gente traça, a gente vê que não aparece aqui essa coesão. Aqui a gente tem, no caso da areia compacta, a resistência de pico, que é esse aqui, né? A gente tem essa resistência aqui de pico e tem aqui uma resistência que a gente chama de resistência residual. Essa resistência de pico, ela tende a ser maior, tá? Do que a resistência do material fofo. Mas se a gente fizer uma envoltória para essa resistência última, vai chegar bem próximo, praticamente coincidir com essa minha resistência aqui do material fofo. Então, a resistência residual do material compacto, ela é semelhante à resistência do material fofo. A de pico, obviamente, ela é maior, tá? Apresenta aqui um ângulo maior. Isso aqui é só falando um pouco, um resumo, né, dos mecanismos. Na areia fofa a gente tem a reacomodação dos grãos, por isso que a gente tem aquela redução de volume que eu mencionei, tá? E aumento da compacidade relativa, ou seja, ela fica mais compacta ao longo do processo de cisalhamento. Já nas areias compactas, a gente tem o quê? Reacomodação dos grãos, a gente tem a dilatação justamente por causa desse processo. Quando ocorre o cisalhamento, um grão de areia sobe aqui, no outro grão de areia, então aumenta o volume, tá? Aqui tem gente que chama de efeito dente de serra, tem outros nomes também que são dados a esse fenômeno, né, de grãos de areia subindo e grãos de areia provocando o processo de dilatação, certo? E aqui vem um conceito muito importante quando a gente fala de areia,
ok? Que são é o índice de vazios crítico. Que índice de vazios é esse? Né? É um índice de vazios que a gente observa que na ruptura não tem variação de volume. A variação volumétrica é nula, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, explicar o que é isso aqui para vocês. Aqui a gente tem, esse ensaio é 1, se vocês observarem, ele não tem pico, ou seja, é feito na areia fofa, cujo índice de vazios é 1, ok? O gráfico, deformação volumétrica versus deformação axial, é esse aqui, ó. Comprimindo, comprimindo, comprimido, na ruptura tá aqui. Então, representei aqui o E1, tá aqui o E1. Onde ele se encontraria aqui no gráfico, deformação volumétrica versus deformação axial, ok? E2 é um material, também essa areia aqui nessa situação, ela tá no estado fofo, mas não tão fofo, já tá um pouco mais compacta, né? Digamos, não compacta, mas menos fofa que E1, então é 2. Então, aqui no pico da ruptura, tá aqui, a gente viu qual é a variação volumétrica. O E3 é essa curva aqui, ó, a gente já vê que tem um pico e tem um comportamento de uma areia compacta. Então, eu vou observar aqui, opa, esse meu E3, vamos ver a variação volumétrica, aqui, já tá dilatando. Né? Então, aqui é E1 e E2 fofo, a gente no processo de elemento tá compactando, tá diminuindo o volume, né? E aqui tá dilatando. O E2, E4 é essa curva maior ainda aqui, né? E4 é essa aqui. A gente vai ver aqui também, ambas as curvas são medidas no ensaio. Ao mesmo tempo que eu meço, que eu vou medindo a tensão cisalhante e a deformação axial, eu vou medindo também a deformação volumétrica aqui versus deformação axial. Então, no instante da ruptura, eu sei qual é a deformação volumétrica, venho aqui e marco. Ok? Porque corresponde à minha deformação axial, tá aqui. A gente olha aí, caramba. Então, entre esses comportamentos que a gente está observando aqui, de dilatação de areias compactas e de areia fofa, que é esse de compressão, existe algum ponto aqui onde a areia não vai nem dilatar, nem diminuir de volume durante o processo de desalhamento. E eu quero descobrir que ponto é esse. E como é que a gente faz? Muito simples. Eu tenho aqui um gráfico que é E volumétrico versus índice de vazios aqui no eixo X, tá? E eu vou pegar esses pontos aqui e vou reproduzir, vou replicar. Ah, tudo bem. Aqui nessa situação, para S é 4 aqui, tá? Para esse índice de vazios é 4 aqui, eu tenho essa deformação volumétrica aqui. Para esse índice de vazios é 3, aí eu vou marcar aqui é 3 no eixo X, vou ver qual é a volumétrica. Eu vou ter esse outro ponto, então eu vou ter esse ponto, esse ponto. É 2, opa, eu tenho esse E volumétrico aqui, né? Continuo no eixo Y, é volumétrico, venho aqui e marco E2, marco esse outro ponto aqui. Então, eu tô com esses 3 pontos. E1, mesma coisa, marco esse outro ponto. Então, eu tenho esses 4 pontos. Então, eu vou ligar, vou traçar aqui, ó, uma curva, ligando esses pontos. E eu vou observar onde é que ele toca aqui no eixo X, ou seja, qual é o índice de vazios que meu E volumétrico é 0. Por quê? Porque é muito importante para determinados tipos de projeto que envolvem areia, a gente saber o limite que o meu solo vai ter um comportamento dilatante quando solicitado ou compressível. E eu vou mostrar a seguir por quê. Né? Então, espero que vocês tenham entendido aqui como a gente determina esse é crítico, porque é bem importante, tá? É com base nesses ensaios. A gente não consegue fazer exatamente o ensaio, se a gente não consegue fazer o ensaio com E volumétrico nulo, né, na ruptura, 0, então a gente faz alguns ensaios, a gente vai plotando e traça a curva e vê onde troca o eixo X, ok? Onde a deformação volumétrica é 0, a gente vê qual é, que a gente chama de E crítico, tá? Então, aqui é só mostrando a evolução do índice de vazios durante o ensaio. Então, a gente começa aqui o E1, no início do ensaio o E1 vem, e no final todo mundo vai tender a ir para o E crítico. Né? Para grandes deformações, lá no finalzinho do ensaio, todo mundo vai caminhar para o E crítico, tá? Então, enquanto essas areias compactas aqui, ó, tem o E mínimo, né, o menor índice de vazios, elas compactas, elas vão tender a expandir, prestem bem atenção. Não é isso que a gente vê aqui, ó? Areia compacta, que é 3 e é 4,
apresenta o pico, desce e está vindo para cá. E o processo dela qual é? De comprime no início, mas expande. Enquanto a areia fofa só comprime. Tá? Então, aqui, ó, a gente vê que E1 e E2, que representa aqui a areia fofa, elas comprimem e se aproximam do E crítico ao longo do ensaio. E E3 e E4, que são o índice de vazios iniciais aqui do ensaio, mas que a gente vai vendo aqui, ó, que ao longo do ensaio ela vai dilatando, tá? Então, vai dilatando aqui até ficar próximo também do E crítico. Entenderam que quando a gente tem uma areia compacta, durante o processo de cisalhamento ou no campo de ruptura, quando ela vai sendo solicitada, ela vai dilatando. Quando eu tenho material fofo, quando ele vai sendo solicitado no campo, ele vai comprimindo, tá? Aqui vem o porquê de a gente se preocupar com isso, tá? Isso é muito importante em liquefação da areia sobre carregamentos dinâmicos, tá? Então, o que é um carregamento dinâmico? Um terremoto é um carregamento dinâmico, por exemplo. Uma ruptura de uma barragem pode gerar um comportamento dinâmico. Então, eventos sísmicos são comportamentos, são cargas dinâmicas. Então, boa parte do mundo se preocupa com esse tipo de carregamento, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, tem um carregamento dinâmico. Quando eu tenho um carregamento dinâmico, ele costuma ser muito rápido. Eu aplico a carga e automaticamente meu solo é solicitado. Não é uma coisa que vai crescendo, não é um fenômeno crescente. É um impacto e ele é repetitivo, tá? Então, quando eu tenho uma areia compacta, o que é que vai acontecer? Nesse processo de carregamento dinâmico, que é rápido, a gente não tem tempo de drenar a água. Apesar da areia ser um material drenante, quando ele tem esse tipo de solicitação, não dá tempo. Ele, naquele momento que ele está sendo carregado, ele vai ter um comportamento não drenado. Não tem drenagem, tá? Então, quando a gente tem uma areia compacta, o que, que vai acontecer quando eu aplico a carga? Apliquei a carga, ele vai dilatar. É o comportamento de um material compactado. Compacto, né? Então, ele vai dilatar. Quando ele dilata, se tiver água ao redor, ele vai sugar a água para dentro por sucção. Então, essa água vem para dentro dos poros do solo, por sucção. Ela vem com um sinal negativo, lembram? Que quando a água, o solo, a água entra nos vazios do solo por sucção, aquela poropressão é negativa. Então, o que é que vai acontecer com a tensão efetiva? Tensão efetiva é a tensão total menos poropressão. Se eu coloco uma poropressão a mais aqui negativa, a minha tensão efetiva, ela vai o quê? Aumentar. Então, por incrível que pareça, quando eu estou com a areia compacta e eu tenho um carregamento dinâmico veloz que não permite a drenagem de água, eu tenho um aumento da tensão efetiva, tá? O que não faz com que o meu solo rompa. No caso da areia fofa, o que é que vai acontecer? Qual vai ser o processo? A gente tem uma diminuição da tensão efetiva. Por quê? Porque quando eu aplico aquela carga no meu solo, o que é que vai acontecer? Apliquei aquela carga e naquele momento que eu apliquei aquela carga, ela vai tender a comprimir. Opa, tentar comprimir. Se tiver água nos vazios, o que é que vai acontecer? Essa água vai ser expulsa. Mas só que eu não tenho drenagem. Se eu não tenho drenagem, no instante T0, lembram que eu aplico a carga, que vai acontecer com a poropressão? Vai ser igual ao carregamento. Então, eu vou ter um aumento de poropressão e nesse momento eu vou ter uma diminuição considerável da minha tensão efetiva e eu vou gerar o que a gente chama de liquefação, ruptura por liquefação do meu material, ok? Então, aqui, ó, quanto menor o índice de vazios, melhor. O índice de vazios críticos se torna o máximo índice de vazios aceitável. Por quê? Porque eu não quero trabalhar com areia fofa, porque a areia fofa me causa esse tipo de problema em situações, principalmente, que eu tenho um carregamento dinâmico, ok? Isso aqui é só mostrando, tá? A influência da tensão que está sendo confinada, que está sendo submetido de confinamento do meu material, vai mudar esse meu crítico, tá? Aqui a gente já vai partir para a resistência das argilas. Então, se vocês observarem aqui, ó, deixa eu botar toda aqui a legenda. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma areia, aqui do lado direito, tá? Aqui no B, eu tenho um material argiloso. Qual a diferença? A mesma areia, se você pegar e fizer ensaios com diferentes índices de vazios, ela vai ter esse comportamento independente para cada
tá? Ensaio que você for executar. Se a gente estiver falando em pressões confinantes de um limite razoável, tá? No caso do material argiloso, o que vai acontecer? Você vai trabalhar com diferentes índices de vazios, mas vai chegar uma tensão que todos vão convergir, tá? Para o mesmo comportamento aqui, ó. Então, você pode adensar o teu material. Ah, fiz aqui, adensei o material, ó, ele vem para cá. Então, você pega o meu solo, ele vai convergir, o mesmo solo com diferentes índices de vazios, para uma mesma curva lá no final, tá? Gente, isso aqui ficou com muito espaço para dar para poder aparecer todas as informações do slide, mas vamos lá. Aqui, mais uma vez, a resistência das argilas, do mesmo jeito que eu comparei lá, aqui é só qual a diferença. Enquanto em areia a gente fala em areia fofa e areia compacta, para argila a gente fala em argila pré-adensada e argila normalmente adensada. Lembrando que a argila normalmente adensada ou é aquela que nunca recebeu aquela tensão, né? São valores de tensões que o solo nunca foi submetido, e pré-adensada é que tem o histórico de tensão que ele foi submetido no campo. De uma forma bem simplificada é isso. Ensaio C e D é um ensaio adensado isotropicamente e drenado, tá? Então, aqui a gente tem um ensaio que ele é drenado, tá? Então, você imagina que você está trabalhando com material aqui pré-adensado, tá? E que a minha tensão de o meu OCR é igual a tensão de pré-adensamento é 3, certo? Então, aqui, ó, vamos observar. É 3, e aqui a gente tem, desse lado aqui, uma tensão de 2, tensão de confinante 2 e 0,5, ou seja, abaixo de 3. O que eu estou querendo dizer? Que aqui eu estou submetendo o meu solo a uma tensão confinante de confinamento menor ao que ele já foi submetido no campo. Se no campo é 3, ele já foi submetido a tensão de 3, e no laboratório eu estou fazendo ensaio com a tensão de confinamento de 2 e de 0,5, são tensões menores ao que ele já foi submetido, tá? Aqui desse lado, nessa linha aqui, no B, eu tenho sigma 3 igual a 4 e a 8, tá? 4 é maior e 8 também é maior, ou seja, são tensões a que esse solo ainda não foi submetido. Aqui está sendo representado, ó, no ensaio de adensamento, o índice de vazios, log sigma linha. Então, se vocês observarem aqui, ó, 0,5, 2, ele já foi submetido lá no campo, né? Aqui, ó, 0,5, 2, 4 e 8 não. Aqui, 3 é a tensão de pré-adensamento, ok? Então, o que a gente espera em termos de comportamento? Aqui eu tenho curva tensão, deformação versus deformação axial, tensão versus deformação axial, para essa situação aqui, para esses dois casos, onde a tensão, que o solo está sendo de confinamento, é menor do que a de campo, aqui que é maior. Também tensão, deformação axial, deformação volumétrica, tensão, deformação axial. Esse aqui é o ensaio triaxial, né, C e D, também resultado do ensaio triaxial C e D. Então, o que acontece? O material ele tende a deformar, ele apresenta um pico suave, o material argiloso ele tem essa característica, não tem um pico tão característico, né, tão evidente como a gente vê na areia, é mais suave, tá? E aqui depois cai para um patamar. Sigma 3 também, quanto menor a tensão que ele está sendo submetido, né, de confinamento, menor vai ser o pico de resistência. Como ele já foi submetido a essa tensão, há uma tendência de dilatação também. É um material pré-adensado. Então, quando a gente aplicar uma carga e ele já foi submetido àquela carga, até uma carga maior que aquela, há uma tendência natural dele expandir durante o processo de cisalhamento. Tá? Quanto menor, quanto mais distante, quanto menor for essa carga de confinamento, mais característico vai ser isso. Ou ele tem essa característica bem pronunciada, né, de dilatação, ou a gente tem aqui uma compressão bem pequena. No caso, para tensões superiores, a tensão de pré-adensamento, são tensões bem maiores a que ele já foi submetido, a gente não tem pico nenhum, tá? E aqui ele durante o ensaio, ele apresenta um comportamento só de compressão, ok? Agora aqui, vamos lá. É interessante isso aqui, tá? Se vocês observarem aqui no eixo Y, eu tenho sigma 1 menos sigma 3, ou seja, tensão cisalhante, dividido pela tensão a que ele foi confinado,
ok? Então, eu peguei essa tensão aqui, nesse caso, essa tensão, sigma 1 menos sigma 3, e dividi por 2. Todos esses valores por 2 para essa curva aqui, para essa outra curva, dividi por 0,5. E representei aqui. Para o 4 também, para 8 também. O que acontece é que para material normalmente de comportamento, na reta virgem, né, quando o solo é submetido à tensão que ele nunca foi submetido, essas retas elas coincidem, tá? Ou seja, a tensão confinante domina o ensaio. Então, eu consigo ver uma relação direta do comportamento dele com a tensão confinante. Tanto que quando eu divido por ela, essas retas elas se sobrepõem. No caso da tensão de pré-adensamento, para materiais, para o solo, ele é cisalhado em condições cuja tensão de confinamento de adensamento sigma 3 é menor do que a tensão que o solo já foi submetido, a tensão de pré-adensamento, a gente não vê essa relação. Tá? A tensão que ele foi submetida ainda domina o comportamento dele, tá? Então, aqui a gente vai ver, ó. Aqui, o índice de vazios aqui vai ser bastante importante nesse comportamento que a gente está observando. Aqui não, aqui a gente já vê que essa tensão domina completamente acima da tensão de pré-adensamento. Aqui eu tenho a deformação volumétrica e a gente observa a mesma situação. Sigma 3 igual a 8, sigma 3 igual a 4, também aqui, ó, só para comparar, são bem próximos os comportamentos, ok? Aqui essa comparação entre comportamento de areias e de argilas, tá? Então, para fazer um paralelo, para vocês tentarem visualizar o que a gente espera, tá? É normal, é comum a gente fazer esse paralelo. Então, o que eles têm de semelhante? A argila normalmente adensada, ou seja, aquela argila que nunca foi submetida a nenhum carregamento, a argila mole, por exemplo, ela tem um comportamento muito parecido com areia fofa. Argilas pré-adensadas, elas têm comportamento parecido com areias compactas. E a tensão de pré-adensamento, ela fala tanto para mim das argilas, como o índice de vazios crítico fala das areias, ok? Algumas diferenças que a gente observa nesses dois materiais é a grande variação de volume das argilas. As argilas elas tendem a variar muito mais o volume quando solicitadas. O efeito do pré-adensamento na envoltória fica muito característico nas argilas. Inclusive, dependendo do tipo de projeto, é interessante você fazer ensaio de adensamento, saber sua tensão de pré-adensamento e ver, opa, minha tensão de pré-adensamento do meu material é, sei lá, 500. Ah, mas minha obra vai ficar aqui, entre 4 e 400 kPa. Então, você sabe até onde você vai fazer esses ensaios de resistência, naquele intervalo ali. Por quê? Porque muitas vezes a envoltória de resistência de um solo, de uma argila pré-adensada, de forma bem... não é tosca, mas de uma forma bem superficial, tá? Ela pode ter, para tensões de pré-adensamento aqui, ó, uma envoltória aqui mais curva no início, quando tem uma declinação, e depois outra envoltória aqui. Então, se eu vou trabalhar nessa região, eu vou fazer meus ensaios com essas tensões aqui. Se eu vou trabalhar com tensões mais elevadas, vou trabalhar com tensões, fazer ensaios de laboratório com essas tensões aqui. Então, saber as condições de campo e de projeto, tá? É extremamente importante. Isso aqui, voltando, é o que a gente chama de resistência das argilas, tá? Resistência não drenada. Por quê? Porque o ensaio está sendo realizado sem sair água, tá? Da minha amostra. Eu fecho na hora de executar o ensaio, eu faço o ensaio, faço a parte de adensamento, lembrando que aqui, como é que a gente faz de triaxial, né, para fazer CIU? Pego a minha amostra, moldo adenso. Aí aqui eu tô adensando para uma tensão de 8, de 4, de 2 e de 0,5. Adensei, vou cisalhar, ao invés de deixar a água sair durante o processo de cisalhamento, eu vou fechar as drenagens e vou deixar a poropressão ser gerada devido àquele carregamento que eu vou aplicar durante o cisalhamento, ok? Então, a diferença básica é, aqui eu tenho, né, tensão confinante de 0,5 e de 2. Então, para 2 eu tenho esse excesso de poropressão positiva, mas aqui, ó, eu tenho uma poropressão negativa sendo gerada, ok?
ok? Por causa dessa tendência à dilatação do meu ensaio. Lembra que dilata, a água entra, a poropressão, então, a gente vai ver o que? Sucção, vai ter sucção. Então, a poropressão negativa aqui vai ser, fica bem evidente. Aqui, ó, mesma coisa, sigma 3, sigma 4, vou ter geração de poropressão positiva, tá? Tô comprimindo, então, a poropressão, tudo a carga que eu tô aplicando vai gerar uma poropressão positiva, certo? Mais uma vez, dividir sigma 1 menos sigma 3 também pela tensão confinante, e a gente vê aqui que ela domina no material, na parte nos ensaios que são executados com tensões maiores, que é a tensão de pré-adensamento, a gente não vê isso para tensões menores, que é a tensão de pré-adensamento. O mesmo acontece para poropressão. Bom, isso aqui é só mostrando, tá? Um resumo bem resumido da resistência nas argilhas. Quando é que a gente faz, quando a gente executa, eu falei para vocês, são carregamentos, quando a gente quer simular carregamentos que são rápidos, né, em que não teve tempo do solo adensar, da água dissipar. Então, apliquei aquele carregamento, vou gerar um excesso de poropressão e eu vou ter que saber se meu material vai estar ok, vai ter resistência, vai ser resistente àquele carregamento, para aquelas condições, tá? Aqui, ó, carregamentos em quais situações? Aterro sobre solo mole é batata. Você aplica uma carga, aquilo vai ser gerado poropressão de imediato. Ou aquela poropressão que é gerada, mesmo que seja um aterro, que você vai demorar a construir ali uma semana, duas, em a argila mole tem a permeabilidade muito baixa, então a água demora muito a sair. Então aquele excesso de poropressão para dissipar demora muito, então a gente considera que ele tem um comportamento não drenado, tá? E algumas etapas de aterramento de barragem que eu falei também para vocês, ok? Então, situações que a gente precisa trabalhar com a resistência não drenada das argilas. Bom, gente, de resistência é isso, tá? A gente vai ter que conversar sobre o nosso curso de estabilidade de taludes, né? Para ver como a gente complementa essa parte de empuxo de terra também, ok? Mas, por enquanto, é isso que a gente vai ver.